Olá, sétimo ano F, boa tarde. Pessoal, hoje em Ciências nós vamos estudar os anfíbios e os répteis. O conteúdo se encontra entre as páginas 147 e 155, ok? Já venho aqui me justificar em relação ao som desse vídeo. Pode ser que não seja tão bom porque está ventando. Vou começar falando aqui sobre os anfíbios. Os anfíbios, como exemplares, nós temos os sapos, rãs, pererecas, salamandras e também um outro animal que não conhecia como anfíbio, que é a cobra cega. Ok? O desenvolvimento desses animais pode passar por etapas ou não. Por etapas, por metamorfoses, nós temos aí um exemplo do sapo, não é isso? Que uma parte de seu desenvolvimento acontece na água onde ele é fecundado, né? Forma lá o girino, ele se desenvolve e sai da água como um sapinho. E outros não, outros animais anfíbios, eles já nascem parecidos com os adultos, ok? Falar um pouco sobre os grupos. Nós temos aí 3 grupos de anfíbios. Os anuros. Anuros são os anfíbios que não têm cauda, como por exemplo nós temos aí os sapos, rãs, pererecas. Temos os urudelos, anfíbios que têm cauda e pernas. No caso, o exemplo aí é a salamandra. E temos os ápodes. Os ápodes são os anfíbios que não têm pernas. No caso, exemplo, nós temos aí a cobra cega, certo? A respiração desses animais, pessoal, é feita basicamente pela pele. Ah, professor, quer dizer que os anfíbios não têm pulmões? Sim, os anfíbios têm pulmões. Eles têm pulmões, só que esses pulmões não são tão eficientes. E boa parte da respiração, da troca gasosa, é feita pela pele, ok? O nome dessa respiração é chamado de respiração cutânea. Respiração pela pele. Temos aí no livro de vocês algumas imagens, certo? Algumas ilustrações da metamorfose do anfíbio, ok? Temos aí os órgãos internos. Dê uma olhadinha. Vamos agora, pessoal, falar um pouco sobre os répteis, certo? Os répteis. Os répteis, como exemplares, nós temos aí os jacarés, os lagartos, lagartixas, tartarugas e entre outros. Eles vivem em ambiente um pouco mais seco do que os anfíbios, não precisando de tanta água assim para sobreviverem, para se reproduzirem. Vivem em ambiente terrestre, okay? Não tem na água, eles vivem mesmo no solo. E o corpo desses animais é recoberto por escamas ou placas, okay? Essas placas são feitas de queratina, que é uma proteína que dá um pouco de resistência à pele desses animais, tá certo? E também dificulta a perda de água, por isso que eles podem viver em ambiente um pouco mais seco. Os grupos dos répteis. Os répteis eles podem ser subdivididos em 3 grupos, que é os crocodilianos. Nós temos aí os crocodilos e jacarés. Os escamados. Nos escamados nós temos aí as cobras, as serpentes, né, que são os ofídeos, e temos também as lagartixas e os lagartos, os que nós conhecemos, não é isso? E o outro grupo é os quelônios. Temos aí os cágados e as tartarugas, quelônios. Então, nós temos os 3 grupos: crocodilianos, crocodilos e jacarés. Escamados, nós temos aí as cobras, lagartixas, né? E temos os quelônios, que são os jabutis, jacarés, cágados, ok? Os ovos dos répteis, eles têm uma cascazinha bem resistente, feita de carbonato de cálcio, ok? Que faz aí a troca gasosa por essa crosta e também dificulta a passagem de água, que esses ovos têm muita água, que vai facilitar com que o réptilzinho se desenvolva até nascer, tá certo? Mais uma vez, finalizando, nós temos aí no livro de vocês
algumas ilustrações mostrando aí a anatomia do corpo dos répteis, com seus órgãos internos. Então, pessoal, falei aqui um pouco por alto sobre esses animais, répteis e anfíbios. Vocês vão ver mais detalhes no livro de vocês. Leiam entre as páginas 147 e 155, leiam com atenção, ok? E qualquer dúvida, me procure no privado para a gente poder conversar e debater sobre qualquer assunto referente a isso aí. Fico por aqui e até a próxima aula.